Olá, eu vou falar nesse vídeo sobre o tratamento sem cirurgia para a lesão do ligamento cruzado anterior. Então aqui no nosso canal a gente tem 3 vídeos importantes que são relacionados a esse tema. Um deles é o que é uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior. Então o que significa isso? Eu explico que algumas lesões parciais, apesar de serem parciais, geram instabilidade, o paciente acaba sofrendo novos entorses, então são lesões que a gente acaba indicando cirurgia. O outro vídeo importante é sobre o que acontece com o paciente que não faz a cirurgia ao longo do tempo. O risco de lesões associadas, lesões de menisco, de cartilagem, esse joelho evoluir para um desgaste que é a artrose. E o outro vídeo também importante, que eu acho que é o mais importante, é quando que vale a pena fazer a cirurgia. Então eu explico, os pacientes que têm indicação, que têm maior demanda esportiva, idade mais baixa, que são os pacientes que a gente acaba indicando o procedimento cirúrgico. Lembrando que quando a gente indica uma cirurgia, a gente está fazendo uma avaliação dos riscos e benefícios. Então quando os benefícios do procedimento cirúrgico eles superam os riscos, a gente indica. Do contrário, não. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o tratamento não cirúrgico. Como é que a gente faz isso? O ideal é iniciar com uma boa fisioterapia, porque o fisioterapeuta ele sabe exatamente os músculos que precisam ser fortalecidos e como fazer esse fortalecimento, os tipos de exercícios, as estratégias de tipos de exercício para fazer o fortalecimento. Então, se a pessoa rompeu o cruzado anterior, ela passa a ter um joelho com instabilidade, muita ou pouca, então a gente precisa suprir essa instabilidade com músculos fortes. Quais são esses músculos? De maneira geral, a gente precisa de um fortalecimento global dos membros inferiores. Mas existem alguns músculos que são importantes. Então, eu vou dar uma ênfase para o quadril e para a musculatura da coxa. Então, a gente precisa fortalecer abdômen, lombar, a musculatura da coxa, da perna, todos os músculos. Mas o quadril ele é fundamental porque ele é o estabilizador da marcha. Se a gente tem um quadril forte, a gente tem estabilidade para andar, a gente gera menos sobrecarga no joelho. Quais músculos são importantes? A musculatura glútea, nós temos 3 glúteos, o principal é o glúteo médio, que é o principal estabilizador da marcha, que é o músculo que faz abrir a coxa. Então esse aqui é o principal músculo para a gente fortalecer. A gente tem também a musculatura pélvica profunda, a musculatura que a gente fortalece fazendo core, que também é muito importante. A gente tem a musculatura adutora. Então toda a musculatura relacionada ao quadril, ela é importante no tratamento não cirúrgico da lesão do cruzado anterior. Na coxa a gente tem a musculatura da frente, que é a musculatura que faz a extensão do joelho, e atrás da coxa a gente tem a musculatura flexora, que faz a flexão do joelho. No caso da lesão do cruzado anterior, a tíbia, que vou representar aqui um joelho, a tíbia está aqui, o fêmur está em cima, o joelho dobrando e esticando. A tíbia tem uma tendência a ir para frente, porque o ligamento está ausente. Então, para a gente suprir isso e não deixar a tíbia ir para frente, é importante musculatura flexora, que é a que está por trás, forte para segurar a tíbia para não anteriorizar. Quais são esses músculos? Bíceps femoral, os músculos da pata de ganso, sartório, semitendino e grácil, o músculo semimembranoso. Então, esses são os principais flexores do joelho. Então, esse trabalho de fortalecimento dos flexores também é muito importante. Além do fortalecimento muscular, existe uma outra questão que é a propriocepção, que é o equilíbrio inconsciente que a gente tem. Depois de uma lesão de cruzado, a gente tende a perder um pouco da propriocepção. Então isso tem que ser trabalhado. Exercícios do tipo cama elástica, buzu, salto com aterrissagem em terrenos irregulares. É claro que se a pessoa tem muita instabilidade, ela pode ter até episódios de torções do joelho nesses exercícios. Então isso tem que ser feito com cuidado e avaliado progressivamente se o indivíduo consegue ou não. Se o indivíduo tem muita instabilidade no dia a dia ou para fazer esse tipo de exercício, ele vai acabar indo para o tratamento cirúrgico. Mas tem pacientes que conseguem fazer esse treinamento e ter uma certa estabilidade. Feito isso, bom trabalho de propriocepção, bom fortalecimento muscular, a pergunta que vem e aí, pode fazer atividade física? Que tipo de atividade física que o paciente com o ligamento cruzado anterior rompido poderá fazer? Atividades como musculação, natação, bicicleta, caminhada, mesmo corrida, muitas vezes a pessoa não sente instabilidade e consegue realizar. Atividades que têm mudança de direção, aí já entra o tênis, aí futebol, basquete, handebol, que são atividades piores ainda que o tênis, são mais arriscadas, porque são nesses momentos de mudança de direção que o ligamento cruzado anterior costuma fazer falta e a pessoa torce o joelho. Então, é difícil uma pessoa conseguir jogar futebol sem ligamento cruzado anterior. Algumas pessoas conseguem, lesões parciais que não têm muita instabilidade, pacientes que realizaram um bom tratamento não cirúrgico, às vezes conseguem até jogar futebol. Mas isso a gente não costuma indicar pelo risco de novas torções e novas lesões.
Então, isso vai depender do grau de instabilidade e até desse treinamento proprioceptivo que a gente vai realizar para saber se a pessoa tem queixa de instabilidade ou não. Mas hoje em dia, com a cirurgia, com a segurança que é a cirurgia, a segurança que é a anestesia e os bons resultados cirúrgicos, um paciente que realiza atividades de risco, a gente recomenda que realize a cirurgia. Então, tratamento não cirúrgico, ele tem dois pilares: músculos fortes e equilíbrio, propriocepção. Isso começa com a fisioterapia, isso é o ideal, com uma boa fisioterapia, e depois o ideal é que que exista uma migração para exercício de academia ou pilates, e se tiver a orientação de um educador físico, melhor ainda. E nesse momento de migração, é importante a comunicação entre o fisioterapeuta e o educador físico, né, para fazer uma linha de raciocínio, de treinamentos, para a pessoa seguir e continuar fazendo os exercícios de fortalecimento. Tem que fazer o resto da vida? O ideal é que sim. E o ideal é que todos façam exercícios de fortalecimento ao longo da vida. Então, isso vale para todas as pessoas e principalmente para quem tem uma lesão do cruzado anterior. Tá bom? Espero ter ajudado. Um forte abraço.